Glória a Deus. Tenho certeza que a mensagem que será ministrada nessa noite veio do trono de Deus para nossas vidas. É algo forte, é algo profundo. E eu digo que essa mensagem, a qual o Senhor nos entregou, ela tem mais um apelo espiritual do que uma exortação. E eu louvo a Deus pela oportunidade de ministrar. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar pregando, falando do amor de Deus, falando da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Salmos 119. Salmos não tem capítulo, tá? É só número, 119. Salmos 119. E nós vamos ler do versículo 1 em diante. Salmo 119, do versículo 1 em diante. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Antes de você fechar sua Bíblia, glória a Deus, qual é, abaixo do título aí da sua Bíblia, tem uma palavrinha escrita. Qual é a palavra que está escrita aí? Aleph. Aleph. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Não se esqueça dessa palavra chamada Aleph. Meus irmãos, Salmos, eles são poemas, né? São poemas escritos de uma maneira tão especial que nós só podemos afirmar que foi escrito literalmente pela vontade do nosso Senhor, do nosso Deus. E em especial o Salmo 119, como eu falei agora há pouco, ele tem um apelo mais espiritual do que propriamente exortativo. Porque a vontade de Deus, o caráter de Deus, se resume nesses 176 versículos do Salmo 119. Só que a vontade de Deus, o caráter de Deus, no Salmo 119, ele vai muito além daquilo que nós estamos lendo. Nós lemos os 8 primeiros versos de Salmo 119, ele falando exatamente acerca, né, daquilo que são as bem-aventuranças, e em outras versões ele diz: feliz os irrepreensíveis no caminho do Senhor. Felizes são aqueles que atendem os mandamentos do Senhor. Felizes são aqueles que fazem tudo segundo a vontade de Deus. Mas eu quero que você observe um detalhe muito importante desse Salmo 119. Primeiro, ele é dividido em 22 blocos. E talvez poucas pessoas tenham percebido isso,
Poucas pessoas tenham percebido isso, porque ele é um salmo que poucas pessoas leem ele por inteiro, porque ele é uma das maiores passagens que tem na Bíblia Sagrada, ele é maior que muitos livros, o Salmo 119. Então ele é dividido em 22 blocos, e cada bloco tem 8 versos, exatamente 8 versos. Só que na tradução do hebraico, ou do grego para o português, ou eu vou falar logo abertamente, na tradução dos originais, até chegar no português, ela não veio com a essência que deveria ter vindo. Porque esse salmo, Salmo 119, ele é, como eu falei, um poema. Ele é um poema acróstico. Palavra difícil, né? Poema acróstico. O poema acróstico, eu vou tentar resumir para você o que é o significado de uma palavra acróstico ou acróstica. Você pega o nome de uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui. José. José tem 4 letras. J-O-S-E. E você pega uma frase que possa significar alguma coisa para o José e vai colocar essa frase que começa com a letra J. O que significa José com a letra J? O que significa, o que você enxerga no José com a letra O? O que você enxerga com o José com a letra S? O que você enxerga com o José com a letra E? Então você pega o nome José, verticaliza ele, o nome José, e vai colocando frases em cada letra do nome José. Isso é acróstico. Tá? Isso é uma palavra acróstica. Porém, meus irmãos, no Salmo 119, quando foi traduzido por português, a essência dele meio que se perdeu. A essência acróstica meio que se perdeu. E eu digo para você, como eu falei, ele foi dividido em 22 blocos. Cada bloco foi dividido em 8 versos. Isso está na sua Bíblia. Cada bloco tem 8 versos. Exatamente 8 versos. E quando você observa que em cada bloco, são 22 blocos, cada bloco tem 8 versos, e você vê lá em cima, de cada início de verso, você vê um nome, Aleph. Quando termina os 8 primeiros, vai os segundos, logo em seguida vai a letra Bet. Vai a frase lá, a palavra Bet. Depois mais 8 versos, e depois vem a palavra Gimel. E depois da palavra Gimel, mais 8 versos, e depois vem a palavra Dalet. E ali inicia mais 8 versos. Isso está na sua Bíblia. Sabe por quê, meus irmãos? Exatamente por que acontece isso? Porque quando foi o alfabeto grego, o alfabeto hebraico, ele é dividido ele tem 22 letras. E só aí você já entende que quando o Salmo 119, ele é dividido em 22 blocos, cada bloco tem uma letra do alfabeto hebraico. E no hebraico, a língua hebraica, ela não é lida igual como nós lemos, da esquerda para a direita. Ela é lida da direita para a esquerda. E quando inicia cada bloco nos originais, no Salmo 119 original, quando nós estamos lendo ali Aleph e inicia o verso 1 até o verso 8, ele está dizendo que cada verso começa com a letra Aleph. Exatamente cada verso inicia com a letra Aleph. Do verso 9 até o verso 16, que ele entra na segunda letra do alfabeto hebraico, que é a letra Bet. Do verso 9 ao verso 16, esse poema acróstico, ele inicia com a letra, todos os versos do 9 ao 16, ele inicia com a letra Bet. E nos versos seguintes, da mesma forma. Então, esse salmo, não se sabe exatamente quem foi que o compôs.
quem foi inspirado para escrever. Uns dizem que foi Davi, outros dizem que foi Corá, outros dizem que foi Esdras. Não se sabe a autoria do Salmo 119. A única coisa que se sabe é que a pessoa que escreveu, ou as pessoas que escreveram, estavam incrivelmente inspiradas por Deus, e estava através desses versos e desses blocos, louvado seja Deus, e do alfabeto hebraico, louvado seja Deus, eles estavam ali simplesmente escrevendo do Aleph até a última letra do alfabeto hebraico, quais são os caminhos que devem seguir para adorar e obedecer a Deus. Exatamente todas as letras, do começo ao fim. Sabe o que eu enxergo nisso? Eu enxergo o alfabeto da salvação. Da letra Aleph, que é o original, que é o início de tudo, até a letra Tal, que é a última letra do alfabeto hebraico. Glória a Deus. Então, quando nós vemos cada letra representando um bloco de 8 versos, nós estamos vendo ali o que exatamente Deus quer para os seus filhos que estão observando, lendo e entendendo, louvado seja Deus, o que cada bloco quer dizer para a vida dos filhos que estão ali, das pessoas que estão lendo esses versos da palavra de Deus. Não é simplesmente ler por ler. De hoje em diante você nunca mais vai ver o Salmo 119 como você vinha vendo. Então hoje você entende que o Salmo 119, ele tem 22 blocos. Por que 22 blocos? Porque cada bloco representa uma letra do alfabeto hebraico. E cada bloco possui 8 versos. E cada verso inicia com a letra em que está contida naquele bloco. Glória a Deus. Só que isso, meus irmãos, para nós, talvez não signifique muita coisa. Para nós, para você e para mim, talvez isso não signifique muita coisa, porque a nossa Bíblia está em português, não está nos originais, não está em hebraico. Então nós não estamos vendo um poema acróstico aqui, nós não estamos vendo, mas preste atenção, na essência escrita, talvez não encontremos algum sentido acerca daquilo que Deus está falando para nós, mas no reino espiritual, e eu quero que você nesse momento atente bem e já glorifique a Deus, no reino espiritual existe uma profundeza tremenda, existe algo tremendo daquilo que Deus, Ele quer falar para nós que devemos seguir a vontade dEle. Porque, meus irmãos, a excelência da lei de Deus, ela simplesmente aparece no Salmo 119. Você quer entender o caráter de Deus? Eu não vou dizer para você não ler a Bíblia, mas leia o Salmo 119. Leia bloco por bloco, letra do alfabeto grego, hebraico após letra. E você vai entender o que exatamente Deus ele tem de excelente para nós. Independente de ser em hebraico, independente de ser em português, a mensagem que Deus quer entregar para nós é simplesmente amor à palavra, amor à verdade, amor à palavra, amor à verdade, e sendo Ele próprio falando com você e comigo, sendo o próprio Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela não é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Deus em toda a história, desde a criação até hoje, é de maneira incessante tentando fazer o homem compreender qual é o seu caráter. É tentando fazer o homem compreender o que é, quem é realmente Deus e qual é o seu caráter. Observe todos os heróis da fé. Foi falado aqui acerca daquilo que é conhecer a Deus, não ser enganado por Satanás, não ser confundido pelo inimigo. No período de Josué não existia a Bíblia. No período de Josué, era ele sendo profeta, escutando a voz, escutando a palavra de Deus.
E se ele não estivesse em comunhão, o que iria acontecer, meus irmãos? Ele seria confundido, ele seria enganado. Hoje na nossa vida é diferente? Não, é da mesma forma, porque se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, nós não vamos nem olhar para a nossa Bíblia Sagrada. Se nós não estivermos em comunhão com Deus, nós não vamos tirar um tempo para meditar na palavra de Deus. Se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, nós não vamos querer conhecer cada vez mais quem é esse Deus. E o Salmo 119, ele nos ensina, preste atenção, ele não tem um cunho exortativo, mas sim um apelo espiritual muito grande. Quer conhecer a Deus? Entenda o que cada bloco quer dizer para a sua vida e para a minha vida, aleluia, o que cada bloco vem significar, aleluia, em que nós estamos vendo aqui o alfabeto de Deus para a vida eterna, o alfabeto de Deus para a vida eterna. É interessante nós observarmos, inclusive no começo do primeiro bloco, o bloco Aleph, louvado seja Deus, que nós estamos vendo aqui no verso 1, ele está falando em algo muito simples: bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho e andam na lei do Senhor. Só aí a gente já enxerga o que Deus ele vem falando na Bíblia Sagrada desde sempre. Desde sempre, a obediência. Andar na lei do Senhor, nos caminhos do Senhor, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, caminho reto, obediente, servindo a Deus, independente da dificuldade. Deus ele não leva em consideração a dificuldade, ele só leva em consideração a nossa obediência. Deus ele não olha, se ele levasse em consideração a dificuldade que nós iríamos passar, ele teria colocado em muitos versos exatamente isso, né? Ele ia dizer: bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho, mesmo passando por dificuldade. Ele não leva em consideração, sabe por quê? Porque no meio da dificuldade, Deus está lá. No meio da prova, Deus está lá. No meio da luta, Deus está lá. No meio do levante, o Senhor está lá. E Ele só assegura estar lá se nós estivermos irrepreensíveis no caminho e andar segundo a sua lei. E nós vemos algumas palavras no verso 1: andar, viver, obedecer e buscar. Se não fosse algo sério, será que ele ia falar tantas vezes isso? Olha no verso 1: bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho, que andam na lei do Senhor. Então ele está falando de andar, de viver, de obedecer e de buscar a Ele. O verso de número 2, glória a Deus, ele vai dizer assim, ó, como eu falei, em algumas traduções ele fala dos bem-aventurados como se fossem aqueles que são felizes. Felizes os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Felizes. Sabe por quê, meus irmãos? Não é simplesmente eu serei feliz porque eu busco. Porque o próprio salmista diz que a satisfação nossa deve estar na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. A nossa satisfação, a nossa alegria deve estar no Senhor e nela meditar de dia e de noite. Olha o que fala em João, capítulo de número 14, versículo de número 15, vai dizer assim a palavra do Senhor: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Olha só, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Glória a Deus. E se ele está dizendo guardarão os meus mandamentos, Jesus sendo Deus, ele está falando exatamente dessa palavra, da palavra do Senhor, glória a Deus, dos preceitos que ele mesmo tem ensinado a cada um de nós. Quantos creem? Dê glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo de número 22, ele vai dizer assim: sede praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus.
Sede praticantes e não somente ouvintes. Porque ele faz uma comparação. Se nós não somos praticantes, somos somente ouvintes, é como se uma imagem, a gente estivesse diante de um espelho. E quando a gente sai diante desse espelho, logo logo a nossa imagem, aquilo que a gente tinha na mente do nosso reflexo se perde. Assim é aquele que não anda, que não pratica a palavra de Deus, logo logo se perde. Ou seja, meu irmão, o que o Espírito Santo fala para você e para mim nessa noite é que praticar a palavra de Deus é como um exercício físico que você faz. Aqueles que gostam de ir para a academia, que querem ver os seus músculos crescendo, eles têm que praticar sempre o exercício físico para ali esse músculo crescer. No reino de Deus a metáfora é verdadeira também, glória a Deus, porque se nós deixarmos de praticar a palavra de Deus, o Espírito que está em nós, ele fica atrofiado, ele não vai ter função, ele não vai ter liberdade para trabalhar, porque nós estamos somente ouvindo e não praticando aquilo que Deus quer. Ou seja, não iremos crescer na presença, não iremos crescer na comunhão, não iremos crescer, porque nós não praticamos aquilo que Deus está ordenando para nós, que é a palavra do Senhor. Não praticamos. Salmo 1 é interessante. Salmo de número 1 é interessante. Normalmente nós passamos batidos também, simplesmente lemos. Ele diz: bem-aventurados, ou feliz é aquele. Bem-aventurados, você pode substituir se de repente a sua versão não for assim. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. O meu prazer não está no mundo, o meu prazer está em Deus. O meu prazer não está nas coisas materiais, o meu prazer está no Senhor, está em buscar a Deus. E aí sabe o que vem, meus irmãos? O que o salmista diz? Que depois que eu leio, que eu medito na lei do Senhor dia e noite, verso 3, ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cujas folhagens não murcham. Vai estar sempre verde, vai estar sempre lustroso, vai estar sempre ali sendo aparente para outras pessoas, e tudo que ele faz será bem sucedido, ou em outras versões, tudo que ele fizer prosperará. É aquele que medita na lei do Senhor, é aquele que se entrega em conhecer a Deus, é aquele que entende quem é o seu Senhor e não se deixa ser confundido pela armadilha de Satanás. Nele, na lei do Senhor tem prazer, nela medita dia e noite. Aí vem o outro lado, meus irmãos, porque a gente lê de maneira rápida o Salmo 1 e a gente não enxerga os dois lados que tem, porque ele diz: se a gente não meditar na lei do Senhor, não ter prazer na lei do Senhor, e não for bem sucedido, nós seremos como o quê? Verso 4, os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E sabe qual é a congregação dos justos, meu irmão e minha irmã? Glória a Deus. A congregação dos justos é justamente o dia que Cristo vier buscar a sua igreja. É a igreja perfeita, é a igreja que lutou, é a igreja que perseverou em conhecer a Deus, aleluia, e no dia do arrebatamento esteve com ele na congregação dos justos. Verso 6 do Salmo 1: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o caminho dos ímpios. Não podemos simplesmente dizer: ah, é só uma palavra. Não existe isso. É só uma palavra. Não, é Deus falando, é o Senhor falando. Olha o que fala em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 13, vai dizer assim: pelo contrário,
Alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Glória a Deus. Coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que o Espírito de Deus repousa sobre vocês, que nenhum de vocês sofra como um assassino, como ladrão, ou malfeitores, como quem se mete na vida dos outros, mas se sofre como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Deus, Ele não está falando daquele que conhece ou daquele que não conhece. Ele está falando que aqueles que são justos na presença de Deus, vai dando glória a Deus porque está sofrendo. Porque o fato do sofrimento não vai dizer que você é justo ou não é justo. Aleluia. Porque os justos passarão por muitas aflições, mas no dia do Senhor saberão quem é de Deus e quem não é. No dia do Senhor reconhecerão que você é homem e você é mulher de Deus, porque o Senhor lhe levou com Ele. Quantos creem, glorificam o Senhor. Meus irmãos, o Salmo 119, mais uma vez eu digo, ele reflete a excelência da lei de Deus. A excelência. Deus, Ele entregou os seus mandamentos e escreveu com seus dedos na tábua de pedra que foi tirado ali do monte, entregue a Moisés. Deus mesmo escreveu com seu dedo os mandamentos. O Salmo 119 é a excelência. Você entende essa palavra excelência? É o melhor do melhor, é o mais refinado, é o mais perfeito. É aquilo que quer dizer exatamente a lei do Senhor. Quer entender o que é a excelência da lei do Senhor? Medite no Salmo 119, bloco por bloco, 22 blocos, cada bloco significando uma letra do alfabeto hebraico, aleluia. E em cada verso, sabendo que em cada verso, Deus está refletindo ali o seu caráter, Deus está refletindo ali o seu poder, Deus está refletindo ali o desejo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. E aqueles que entenderem, e aqueles que praticarem, viverem a palavra de Deus, saibam, meus irmãos, aleluia, que alcançarão a redenção, a bênção, o milagre, porque foi isso que Jesus veio fazer na terra. Jesus, Ele é a personificação da excelência de Deus na terra. Você quer saber como é a lei de Deus? Cristo Jesus. Você quer saber quem é a lei de Deus? Cristo Jesus. Ele veio mostrar que a lei de Deus está nele. Ele veio cumprir todos os mandamentos do Senhor. E quando você crê em Cristo Jesus, entende a palavra do Senhor, aleluia, saiba que Deus, Ele está pronto para derramar a bênção sobre a tua vida, porque você faz parte da congregação dos justos. Exatamente isso. E eu te convido a ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenho certeza